Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. 12 anos de idade. Foi esse o tempo que Claire Johnson passou sem andar, prisioneira do próprio corpo. Aos 38 anos, ela sentia como se tivesse vivido duas vidas, a anterior ao acidente, luminosa, cheia de viagens, danças e sonhos, e a posterior, em que cada dia parecia um castigo longo e silencioso. Em sua pequena casa no subúrbio, a cadeira de rodas havia se tornado seu único meio de transporte. As paredes pareciam se fechar a cada dia, sufocando sua vontade de viver. As visitas da família se tornaram menos frequentes com o tempo, substituídas por telefonemas rápidos, cheios de frases vazias. Você é forte, Claire, você vai superar isso. Mas ninguém realmente entendia o peso do seu desespero. As noites eram as mais cruéis. Deitada na cama, ela se lembrou do dia do acidente. O motorista distraído, um impacto repentino e, em seguida, a escuridão. Quando acordou, os médicos haviam proferido uma frase que ainda ecoava em sua mente. Você nunca mais andará. 12 anos depois, ela nunca parou de ouvir aquele eco. E, no entanto, o destino estava prestes a entrar em sua vida de uma forma inesperada, a de uma estranha faminta, invisível para o mundo, para quem ninguém jamais olhava de verdade. Uma pobre imigrante rejeitada por todos, mas carregando um tesouro que Claire jamais suspeitara. O que ninguém lhe dera por 12 anos, nem médicos, nem fisioterapeutas, nem terapias caras, estava prestes a renascer graças a este homem. E com ele, uma verdade que ela ainda não havia compreendido. Às vezes, a vida escolhe os mais humildes para realizar os maiores milagres. Amanhã estava surgindo suavemente sobre a pequena cidade de madeira de bordo, com suas casas com fachadas semelhantes e ruas tranquilas. Mas na casa na esquina da Quinta Avenida, o tempo parecia ter parado. Claire Johnson estava sentada em sua cadeira de rodas perto da janela, olhando para o jardim que não visitava há anos. As flores, antes cuidadosamente cuidadas, haviam murchado. O banco de madeira sob a árvore estava coberto de poeira e folhas mortas. Ela costumava passar horas ali, lendo um livro ou simplesmente sonhando acordada. Agora, ela nem conseguia subir os degraus da frente. O quarto onde ela vivia a maior parte do tempo parecia um museu de sua vida passada. Na prateleira, sapatos de dança cobertos de poeira. Na parede, uma foto dela sorrindo no topo de uma montanha com os braços erguidos para o céu. Cada objeto era uma ferida, uma lembrança cruel do que ela havia perdido. Claire suspirou e girou as rodas da cadeira em direção à cozinha. Cada movimento havia se tornado um hábito mecânico, desprovido de significado. Ela pegou uma xícara de café e a colocou sobre a mesa. À sua frente, uma pilha de cartas fechadas se acumulava. Contas, anúncios, mas também convites para eventos que ela recusava sistematicamente. Ela não tinha mais forças para encarar o olhar dos outros. O telefone dela vibrou. Ela hesitou, mas então atendeu. A voz suave da irmã ecoou do outro lado da linha. Olá, Claire. Como você está hoje? Como ontem. Como anteontem. Ela respondeu com uma voz cansada. Sabe, você deveria voltar para casa neste fim de semana. As crianças estão sempre perguntando por você. Não quero que me vejam assim. Um silêncio pairou por alguns segundos. Sua irmã não respondeu, acostumada a tais recusas. Claire desligou e seu coração afundou imediatamente. Ela não estava apenas presa em sua cadeira. Ela estava presa em sua vergonha. As horas passaram lentamente. À tarde, como de costume, ela sentou-se novamente perto da janela, observando os transeuntes. Observava seus passos rápidos, seus gestos comuns, pais passeando com seus filhos, um corredor suado, uma senhora idosa caminhando com dificuldade, mas com liberdade. Todos eles tinham o que ela havia perdido. Foi então que ela ouviu pela primeira vez. Um jovem magro, vestindo um casaco surrado, aproximou-se das lixeiras do bairro. Olhou ao redor, nervoso, antes de remexer discretamente dentro de um saco plástico. Seus gestos revelavam fome e pobreza. Claire franziu a testa. Seu primeiro instinto foi desviar o olhar, mas algo no jeito como ele ergueu a cabeça para o céu, pegando um pedaço de pão amanhecido, chamou sua atenção. Suas feições estavam marcadas pelo cansaço, mas seus olhos brilhavam com uma estranha determinação. Ela ficou ali paralisada, olhando fixamente para aquele estranho que ninguém mais parecia notar. Ela ainda não sabia que esse momento mudaria o curso de sua vida. No dia seguinte, Claire voltou instintivamente para a janela, como se algo a chamasse. Ela examinou a rua, sem saber exatamente o que estava esperando. E de repente ele reapareceu. O mesmo jovem, vestindo o mesmo casaco surrado, os cabelos despenteados pelo vento outonal.
Caminhava hesitante, olhando rapidamente para a esquerda e para a direita, como se tentasse permanecer invisível. Desta vez, não se limitou a vasculhar uma lata de lixo. Aproximou-se da que estava em frente à casa vizinha e tirou uma lata amassada. Claire sentiu uma pontada no coração. Ela sempre achou que histórias de migrantes famintos pertenciam a jornais ou reportagens de TV. Mas ali estava, bem na sua frente, em sua rua tranquila em Maplewood. Ela hesitou por um longo tempo. Seus instintos lhe diziam para se afastar, para fechar as cortinas. Mas outra voz, mais calma, lhe disse que se alguém merecia um gesto de gentileza, era este homem. Ela suspirou, empurrou a cadeira para a cozinha, abriu a geladeira quase vazia e tirou um saco de papel. De dentro, colocou um pouco de pão, 2 maçãs e uma garrafa d'água. Suas mãos tremiam quando ela abriu a porta da frente. O ar frio a atingiu no rosto. O jovem, assustado com o barulho, deu um pulo e deu um passo para trás, pronto para fugir. Seus olhos escuros a encaravam, cautelosos, como os de um animal caçado. Espere, Claire disse em voz baixa, um pouco hesitante. Ele não se moveu, pronto para desaparecer à menor ameaça. Ela levantou lentamente o saco de papel. Aqui. Pegue isso. É para você. O silêncio se instalou, quebrado apenas pelo sussurro do vento. Finalmente, ele deu um passo cauteloso à frente, depois outro. Estendeu a mão hesitante, como se temesse uma armadilha. Seus dedos roçaram a bolsa, que ele agarrou imediatamente. Obrigado. Ele sussurrou com uma voz rouca e marcada por um sotaque. Claire congelou. Ela não esperava que ele falasse inglês, mesmo com dificuldade. Você tem um nome? Ela perguntou timidamente. Ele olhou para baixo, como se estivesse envergonhado, e então respondeu quase num sussurro. Samuel. Um pequeno sorriso cruzou seus lábios. Era a primeira vez que ele dizia o nome dela em dias. Claire o observou se afastar com a bolsa agarrada ao peito, seus passos ainda hesitantes, mas um pouco menos pesados. Quando ele desapareceu na esquina, ela ficou imóvel nos degraus por um longo tempo, com o coração batendo mais rápido do que o normal. Ela não sabia por que fizera aquilo. Talvez porque, no fundo, apesar do próprio desespero, tivesse reconhecido nos olhos dele uma dor semelhante à sua, a de se sentir invisível para o mundo. O que ela ainda não sabia era que Samuel retornaria. E que esse encontro, nascido de uma simples sacola de comida, seria o início de um vínculo capaz de mudar a vida de ambos. Nos dias que se seguiram, Claire não conseguia parar de observar a rua. Sentia-se quase ridícula, uma mulher confinada a uma cadeira por 12 anos, esperando que um estranho que ela havia alimentado passasse. E, no entanto, todas as manhãs ela observava. Na terceira noite, Samuel reapareceu. Seus passos eram lentos, seu casaco ainda mais gasto, mas desta vez ele discretamente ergueu o olhar em direção à casa de Claire. Seus olhares se encontraram. Ela estremeceu, ele quase esperava um convite. Ela abriu a porta antes mesmo de pensar. Boa noite, ela disse com uma voz hesitante. Samuel parou surpreso, quase desconfiado. Ela levantou outra sacola, dessa vez com um pouco mais de comida. Um pedaço de frango frio, alguns vegetais e uma fatia de torta que ela não teve coragem de comer sozinha. Você pode pegar um pouco se quiser. Ele se aproximou lentamente como da primeira vez. Mas desta vez não pegou a bolsa imediatamente. Olhou para ela por um longo tempo, seus olhos escuros brilhando à luz da rua. Por que você está me ajudando? Ele perguntou, seu inglês hesitante, mas compreensível. Claire permaneceu em silêncio por um momento. Por quê? Porque você estava com fome. Porque ninguém deveria ter que procurar comida no lixo. Ele piscou surpreso. Então, com um sorriso tímido, pegou a sacola. Muito obrigada, senhora. Ela balançou a cabeça gentilmente. Não, madame. Meu nome é Claire. Ele repetiu seu primeiro nome sem jeito. Claro. O som da voz dela, simples e sincera, aqueceu um canto esquecido do seu coração. Naquela noite, Samuel não foi embora imediatamente. Ficou parado por alguns minutos em frente à casa, como se quisesse prolongar o momento. Então, Claire ousou fazer uma pergunta. De onde você é? Ele hesitou, olhou para baixo e então respondeu. E da Serra Leoa. Ele fez uma pausa, procurando palavras. Meu país, guerra, pobreza, sem futuro. Atravessei o mar, as fronteiras. Mas aqui não é fácil. Sem documentos. Sem lar. Nada. Claire sentiu um nó na garganta. Ela sempre ouvia essas histórias nos noticiários, mas nunca com uma voz, um olhar, uma presença real à sua frente. E sua família? Um véu de tristeza passou por seus olhos. E fiquei lá. Um silêncio pesado se instalou. Claire olhou para a cadeira. Sabe, eu também não tenho uma vida real há muito tempo.
Samuel olhou para ele com atenção renovada, como se entendesse mais do que palavras. Seus lábios se moveram e ele murmurou: "Você é triste por dentro. Eu também." Essa simples frase fez o coração de Claire bater mais rápido do que ela poderia imaginar. Não era pena. Era reconhecimento. Duas solidões que tinham acabado de se cruzar. Quando ele finalmente saiu, ela ficou parada na porta por um longo tempo, olhando para a noite. Pela primeira vez em anos, ela havia falado com alguém sem se sentir diminuída por sua deficiência. Um vínculo frágil acabará de nascer. E no silêncio da casa, Claire compreendeu que só esperava uma coisa dali em diante: vê-lo novamente. Com o passar dos dias, a chegada de Samuel tornou-se parte da rotina diária de Claire. Todas as noites, ela preparava um saquinho de comida e, em troca, ele lhe fazia companhia por alguns minutos. Falavam pouco, mas seus silêncios não eram vazios. Era um silêncio vivido e reconfortante, como duas almas quebradas se reconhecendo. Numa noite de outono, enquanto a chuva caía levemente sobre Maplewood, Samuel entrou em casa pela primeira vez. Claire insistiu: "Você vai pegar um resfriado aí fora. Vamos, só um pouquinho." Hesitante, ele cruzou a soleira. Seus sapatos molhados deixaram pequenas marcas no piso de parquete, mas Claire não lhes deu atenção. Ela o sentou na sala de estar e lhe serviu uma tigela de sopa quente. Samuel, com as mãos trêmulas, bebeu-a com respeitosa lentidão, como se a refeição fosse sagrada. Observando comer, Claire sentiu um calor estranho no peito. Ela não conseguia se lembrar da última vez que compartilhara um momento real com alguém. Após a refeição, Samuel olhou para a cadeira de rodas. Hesitou e perguntou baixinho: "Há quanto tempo você está?" Claire desviou o olhar. 12 anos. Um acidente de carro. Os médicos disseram que eu nunca mais andaria. Samuel permaneceu em silêncio, pensativo. Seus olhos se estreitaram, como se estivesse buscando algo na memória. Então ele se inclinou levemente em sua direção. "Talvez não seja verdade." Ela franziu a testa. "Como assim?" Ele respirou fundo. "Meu avô, na África, era curandeiro. Ele sabia coisas que os médicos desconhecem. Massagens, plantas, exercícios para despertar o corpo." Claire olhou para ele, sem palavras. "Samuel, o que você está dizendo são crenças, não remédios." Ele assentiu lentamente. "Sim, mas eu vi pessoas, muito doentes, ainda andando. Nenhuma mágica. Apenas paciência, disciplina, toque." Ele colocou a mão no coração e depois na testa. Meu avô me ensinou. Não tudo, mas um pouco." Um silêncio pesado se instalou. Claire sentiu uma mistura de curiosidade e desconfiança. Parecia bom demais, improvável demais. Durante 12 anos, ela ouvirá promessas de cura que se revelaram todas falsas. "Você quer dizer que você poderia me ajudar?" Ela perguntou com a voz trêmula. Samuel não respondeu de imediato. Seus olhos a encaravam com uma sinceridade desarmante. "Não prometo milagres. Mas posso tentar. Se você quiser." Claire sentiu o coração bater mais rápido. Durante 12 anos, ela nunca havia deixado o menor vislumbre de esperança entrar nela. E, no entanto, diante daquele homem que não tinha nada, que nem sequer era reconhecido pela sociedade, ela sentiu algo diferente. Ela olhou para as pernas imóveis. Então, num sussurro quase inaudível, sussurrou: "Vamos tentar." Na manhã seguinte, Claire acordou sentindo-se estranhamente inquieta. A noite toda, seus pensamentos giraram em torno das palavras de Samuel. "Não prometo milagres, mas posso tentar." Por 12 anos ela viveu sem esperança. E agora um estranho, sem dinheiro ou status, ousou lhe oferecer uma faísca. Ao cair da noite, Samuel bateu discretamente à porta. Ele carregava uma pequena bolsa de lona poída. Claire notou seus gestos calmos, comedidos, quase ritualísticos. Quando ele entrou, ela pressentiu que algo estava prestes a acontecer. "Você tem certeza, Claire?" Ele perguntou, seu olhar buscando confirmação. Ela respirou fundo e assentiu. "Sim, já perdi tudo. Não tenho nada a arriscar." Samuel ajoelhou-se diante da cadeira. Tirou da bolsa um pequeno frasco de óleo vegetal com um aroma quente e picante. Meu avô costumava fazer isso. Sem mágica. Só toque e paciência. O corpo, às vezes, dorme. É preciso acordá-lo." As mãos dele, calejadas, mas surpreendentemente precisas, pousaram em seus tornozelos. Claire se sobressaltou. Não sentia contato ali havia anos. Era estranho, quase doloroso, mas não insuportável. "Diga-me, se for muito ruim." Ele respirou. Ele começou a massagear suavemente com uma pressão lenta, quase hipnótica. Seus dedos pareciam procurar caminhos invisíveis sob a pele dela, como se ele estivesse falando com seus músculos adormecidos.
Aos poucos, Claire sentiu uma sensação esquecida, um leve formigamento, um calor difuso. Seu coração estava batendo forte. Eu sinto algo, ela disse com a voz trêmula. Um pequeno sorriso iluminou o rosto de Samuel. Isto é um bom sinal. Por mais de 1 hora, ele trabalhou em silêncio, alternando entre massagens, pressão e pequenos movimentos forçados. Claire sentiu como se suas pernas, pesadas por tantos anos, de repente estivessem presentes novamente. Ela às vezes chorava, entre dor e esperança, mas Samuel não parava. O corpo é como terra seca, ele disse suavemente. Se colocarmos água todos os dias, a vida retorna. No final da sessão, exausta, Claire olhou para ele. Samuel, não acredito que senti minhas pernas. Mesmo que só um pouquinho. Ele respondeu simplesmente. Pequenos passos. Todos os dias. Não é fácil. Mas se você tiver coragem. Estou aqui. Ela não ouvia uma frase tão verdadeira há anos. Naquela noite, em sua cama, Claire colocou a mão sobre as pernas imóveis. Pela primeira vez em 12 anos, ela as viu não apenas como fardos, mas como algo que poderia talvez reviver. E no fundo, uma certeza era clara. Aquilo era só o começo. Nos dias seguintes, Samuel retornava todas as noites. Com sua sacola de lona poída ainda na mão, seu olhar calmo e atento, trazia consigo não apenas seus olhos e seus gestos, mas acima de tudo uma paciência inabalável. A princípio, Claire pensou que tudo se limitaria às massagens que restaurariam algumas sensações vagas nas pernas. Mas Samuel tinha outras ideias. Uma noite, depois de uma longa sessão, ele se sentou e disse: Agora, você também tem que trabalhar. Claire olhou para ele, incrédula. Trabalhar? Estou nessa cadeira há 12 anos, Samuel. Não consigo mexer as pernas. Ele balançou a cabeça gentilmente. Talvez não muito, mas mesmo um pequeno movimento é importante. O corpo tem memória. Temos que despertá-lo. Ele colocou uma almofada sob as pernas dela, endireitou-as e pediu que ela se concentrasse. Tente mexer os dedos dos pés, mesmo os pequenos. Pense grande. Claire fechou os olhos e se concentrou com todas as suas forças. Seu rosto se contraiu, suas mãos tremeram nos braços da cadeira. Mas nada aconteceu. Nem o menor movimento. Não funciona. Ela chorou de repente, com lágrimas nos olhos. Isso é ridículo, Samuel. Não tenho mais pernas, sou apenas um peso morto. Ela desatou a chorar, escondendo o rosto entre as mãos. O silêncio se instalou. Ela esperava que ele fosse embora, que desistisse, como tantos outros antes dele. Mas Samuel permaneceu imóvel, o olhar fixo nela com infinita gentileza. Ele esperou até que os soluços dela diminuíssem e então disse calmamente: Claire, eu vejo sua dor, mas se você parar agora, estará desistindo da sua própria vida. Ela olhou para ele, impressionada. Suas palavras simples, até desajeitadas, tinham acertado em cheio. Então ele continuou. Cada dia, um pouco. Não é fácil. Muito difícil. Mas eu acredito em você. Você também precisa acreditar. No dia seguinte recomeçaram. E no outro dia, os exercícios eram exaustivos. Samuel pedia que ela pressionasse levemente a mão dele com o joelho ou tentasse tensionar as coxas. Muitas vezes nada acontecia. Às vezes, uma dor surda percorria suas pernas, uma lembrança cruel de seu corpo danificado. Isso dói, ela gemeu. A dor é a vida retornando, Samuel respondeu gentilmente. Todas as noites Claire se sentia vazia, quebrada, mas estranhamente viva. Ela descobriu que seu corpo, apesar de 12 anos de imobilidade, não estava completamente morto. E acima de tudo, ela descobriu uma força dentro de si que pensava ter desaparecido. Certa noite, exausta após uma sessão particularmente difícil, ela olhou para Samuel e sussurrou: O porquê você está fazendo tudo isso por mim? Você não me deve nada. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos e então respondeu: Porque alguém me salvou uma vez também. Se eu posso dar isso, eu devo. As palavras dele ecoaram dentro dela a noite toda. Pela primeira vez desde o acidente, Claire sentiu que não estava mais sozinha em sua luta. E mesmo que cada passo ainda parecesse impossível, uma verdade era clara: ela queria continuar. Ela não era mais uma mulher que suportava a vida. Era novamente uma mulher que lutava para reconquistá-la. Nos dias seguintes, Sarah não conseguiu mais dormir. As palavras de Youssef ressoaram dentro dela como uma doce melodia. Ainda há um caminho pela frente, senhora. Mas a sua fé deve ser mais forte que a dor. Todas as noites, ela se lembrava dos seus 12 anos de dependência. Os olhares compassivos dos seus entes queridos, as portas que lhe foram fechadas. Os médicos que lhe perderam a esperança. E agora um homem sem diploma, sem dinheiro,
mas com uma vontade inabalável, reacendera uma centelha que ela julgava estar morta. Certa manhã, sentada em sua poltrona perto da janela, Sarah ligou para sua irmã. Ana, eu tomei uma decisão. Que decisão? Perguntou sua irmã, preocupada. Vou dar uma chance a esse Youssef. Quero acreditar que ele entrou na minha vida por um motivo. Ana, cética mas comovida, concordou. Afinal, ela já podia ver a mudança sutil em Sarah. Seus olhos brilhavam com uma nova energia. Naquela mesma noite, Sarah convidou Youssef para ficar mais tempo. Ela o questionou sobre suas técnicas, suas crenças, sua história. Quanto mais ele falava, mais ela sentia nele uma sinceridade rara, uma profundidade nascida do exílio e da dor. Você me fez querer tentar de novo, ela admitiu, baixando a voz. Youssef olhou para ela com aquela mistura de humildade e força que o caracterizava. Então, a senhora já deu o primeiro passo. O mais importante. Foi naquela noite que Sarah compreendeu. Ela não havia conhecido apenas um migrante, ela havia conhecido um guia. E essa escolha de abrir seu coração para ele transformaria muito mais do que sua caminhada, transformaria toda a sua vida. Fora uma noite agitada para todos. Ninguém na casa dos Whittaker dormira de verdade. Margaret reviveu cada momento do seu encontro com Youssef, recordando a força silenciosa de suas palavras e a fé que ele parecia carregar nas mãos. Seu marido, David, oscilava entre o ceticismo e a esperança, perguntando-se se, depois de tantos anos de decepções médicas, não seria louco por ainda ter esperança. De manhã cedo, Margaret pediu ajuda para descer até o jardim. Era um lugar que ela não visitava há anos, exceto pela janela. Youssef já a esperava, sentado em um velho banco de madeira, com os olhos fixos no sol nascente. Ao vê-la, levantou-se e fez uma leve reverência, um gesto humilde, quase respeitoso. Senhorita Margaret, disse ele suavemente, hoje tentaremos juntos. Nenhum milagre, apenas um passo, talvez. Margaret sentiu o coração disparar. Ela foi colocada em sua cadeira, e Youssef se ajoelhou diante dela. Ele pegou suas mãos, fechou os olhos e começou a murmurar orações em sua língua nativa, palavras que ela não entendia, mas cujo calor parecia envolver todo o seu ser. O silêncio era total ao redor deles, quebrado apenas pelo chilrear dos pássaros. Até David, normalmente tão racional, prendeu a respiração. Youssef olhou diretamente nos olhos dela. Você gostaria de tentar? Estarei lá. Margaret assentiu. Suas pernas tremiam antes mesmo de tocarem o chão. Ela respirou fundo e, com a ajuda de Youssef, colocou os pés no chão. Uma dor lancinante percorreu seu corpo, mas ela se recusou a desistir. De novo, ela murmurou. Youssef a sustentou pelos braços, mas foi Margaret quem se esforçou, que empurrou seu corpo machucado para que se levantasse. Lentamente, cambaleante, ela se endireitou. Um grito abafado escapou da boca de David. Então, com uma respiração quase irreal, Margaret deu um passo. Apenas um. Mas um passo que valeu mais do que todos os anos em uma cadeira de rodas. Ela então desabou nos braços de Youssef em lágrimas, incapaz de acreditar no que tinha acabado de acontecer. David, perturbado, caiu de joelhos ao lado deles. Ah, meu Deus! Margaret, você andou! Margaret estava chorando, Youssef ainda estava rezando, e o sol estava nascendo mais alto no céu, como se quisesse abençoar a cena. Naquela manhã, uma mulher que não andava há 12 anos fez o impossível, graças à fé de um migrante esquecido. O passo de Margaret não permaneceu em segredo por muito tempo. Na pequena cidade de Maplewood, as notícias se espalhavam rápido, especialmente quando desafiavam o possível. O primeiro a anunciar foi David, incapaz de conter o orgulho e a emoção. Ele disse aos colegas naquela manhã no escritório: "Você nunca vai acreditar. Margaret andou. Ela andou depois de 12 anos. E não foi um milagre médico, mas graças a este jovem, um migrante." A notícia se espalhou como fogo pela cidade. Os vizinhos chegaram a princípio por curiosidade, alguns céticos, outros incrédulos. Mas quando viram Margaret caminhando lenta mas seguramente para o seu jardim, acompanhada por Youssef, um silêncio respeitoso se instalou. "É incrível", murmurou um deles. "Mas, ele é apenas um imigrante", respondeu o outro, visivelmente duvidoso. As reações foram mistas. Muitos permaneceram admirados e tocados pela coragem de Margaret e pela paciência de Youssef. Mas alguns, invejosos ou simplesmente tacanhos, criticaram a situação. Como o migrante poderia tratar uma mulher que havia sido declarada imóvel pelos médicos há 12 anos? Apesar de tudo, Margaret não se deixou abater. Todas as manhãs, ela treinava com Youssef, dando mais alguns passos, redescobrindo sua força e liberdade. Seu corpo, antes uma prisão, estava se readaptando à vida.
A mídia local finalmente noticiou a história. Jornalistas chegaram, câmeras foram instaladas e reportagens foram transmitidas pela televisão regional. A cidade inteira parecia fascinada por essa relação improvável. Uma mulher confinada há 12 anos e um migrante pobre, quase invisível para o mundo exterior, capaz de reviver uma vida. Para Margaret foi uma época estranha, ela se sentia orgulhosa e intimidada. Ela nunca havia buscado a fama, apenas a caminhada. Mas agora, cada olhar, cada palavra dita sobre ela lembrava de que sua história havia tocado mais corações do que ela poderia imaginar. E à sombra dessa admiração, a tensão começou a surgir. Alguns não conseguiam aceitar que a vida de Margaret tivesse sido transformada por um estranho. Medo, inveja e dúvida se misturavam a sorrisos e aplausos. Margaret, porém, continuou caminhando. Não pelos outros, não pela cidade, mas por si mesma. E Youssef estava sempre ao seu lado, fiel e paciente, como um guia invisível que lhe mostrava todos os dias o poder da esperança e da perseverança. Com o passar dos meses, Margaret caminhava um pouco mais a cada dia, afastando-se da poltrona e recuperando gradualmente a liberdade perdida. Sua casa, antes silenciosa e fria, agora ecoava com risos, conversas e passos firmes. Ela redescobria a vida em sua forma mais simples e preciosa. A cidade de Maplewood conhecera Samuel. Este imigrante jovem, humilde e modesto tornará-se uma figura respeitada, não por sua riqueza ou status, mas pela força de seu coração e pela paciência de suas mãos. As críticas deram lugar à admiração e ao respeito. Mesmo céticos não podiam negar o óbvio, Margaret andava e ninguém poderia apagar esse fato. Certa manhã, Margaret e Samuel estavam no jardim, com o sol nascente brilhando em seus rostos. Ela respirou fundo, sentindo o vento em suas pernas, em seus pés que haviam ganhado vida novamente. Eu nunca pensei que fosse possível, ela sussurrou com a voz trêmula de emoção. Samuel sorriu suavemente. Você fez isso sozinho. Eu fui apenas um guia. A coragem já estava em você. Com o apoio da família, Margaret fundou uma pequena associação para ajudar pessoas com deficiência e imigrantes em situação precária. Youssef tornou-se o coração deste projeto, ensinando suas técnicas e trazendo a mesma paciência e humanidade que permitiram que Margaret voltasse a andar. A mídia continuou a contar a história deles, mas Margaret não via mais glória pessoal nela. O que importava era o que esse encontro improvável havia mudado nela, a capacidade de acreditar novamente, de buscar ajuda e nunca desistir, independentemente da adversidade. Na última noite de seu capítulo de vida confinado à poltrona, Margaret estava do lado de fora de casa contemplando o céu estrelado. Suas mãos repousavam sobre as pernas, que agora se moviam com confiança. Ela sussurrou baixinho. Obrigado, por tudo. Samuel, de pé ao lado dele, simplesmente respondeu. Obrigado, por acreditar. E naquele silêncio repleto de gratidão, uma verdade se tornou clara. Às vezes, os milagres vêm das mãos mais humildes, daquelas que a sociedade ignora. E às vezes, o que parece impossível se torna realidade, graças à fé, à esperança e à força da humanidade. Margaret Johnson não caminhava mais apenas com as pernas. Ela caminhava com o coração finalmente livre, pronta para viver a vida ao máximo, pronta para inspirar o mundo.